problema que é um movimento em um plano, né? Uma barra comprida, tamanho L, a barra, e essa barra ela escorrega, né? Pela parede, né? Só relembrando, né? Continuando o último vídeo, né? Essa barra, ela feito um cabo de vassoura encostado na parede e no chão, né? Apoiado no chão aqui, sem atrito, certo? E aí você solta essa barra, né? E ela vai escorregando, né? E a parede, o chão serve de guia, né? Então, essa ponta vai descer e essa barra, esse ponto B vai andar para frente, né? E a barra vai escorregando assim, né? Ela tá aqui assim e vai escorregando. Não é feito um cabo de vassoura, uma escada que vai escorregando, certo? Então, estávamos resolvendo esse problema, né, no último vídeo. E aí, eu mostrei no último vídeo que eu posso sempre pegar um movimento complexo como esse aqui, que tem as duas coisas ao mesmo tempo, a translação e a rotação, e analisá-lo de forma independente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse movimento complexo e vou dividir ele em duas partes, não é? Em rotação pura e translação pura. Então, a ideia é ter, ao mesmo tempo aqui, isso aqui acontece ao mesmo tempo, né? A translação e a rotação acontecem ao mesmo tempo, concomitante, mas eu vou tentar analisar de forma independente. Eu vou olhar primeiro a translação, para depois olhar a rotação. Fica mais fácil de resolver o problema, certo? E a junção desses dois movimentos vai dar o movimento total da barra. Total da barra, quando a barra chegar na posição final dela, de tudo, ela vai ter executado este movimento mais este movimento. E a ideia é separá-los, certo? Então, para você olhar a translação, você precisa escolher um ponto da barra. Um ponto fácil. No caso, o ponto que eu poderia escolher fácil aqui seria o ponto A e o ponto B. Por quê? Porque eu sei que esse ponto A, como está encostado na parede, esse ponto A só desce. E esse ponto B, ele só anda para a sua direita. Não é? Então, são pontos fáceis de você imaginar a translação. Certo? Aí você precisa escolher o ponto A, não é? Ou o ponto B. Beleza? Vamos escolher aqui um ponto. Então, vamos olhar a translação devido ao ponto A. Eu vou desenhar... Como é que eu faço isso? O ponto A ele vai descer. O ponto A ele vai descer, certo? Então a barra ela estava aqui, certo? E eu vou desenhar a barra aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, porque agora ficou... Então a barra ela estava nesta posição, certo? É a posição inicial da barra. Eu vou olhar o ponto A sofrendo a translação. Então, o ponto A vai descer. Como nesta primeira etapa eu vou olhar só a translação, então, uma translação, todo mundo vai junto, não é? Porque isso aqui é um corpo extenso, não é? É um corpo extenso. Para onde um ponto vai, o outro vai atrás, na translação. Não pode se separar, né? Não é um elástico, não pode partir, não vai partir. Ele é um corpo rígido, né? Então, o ponto A, eu vou desenhar ele descendo, o ponto A desceu, e todo mundo vai acompanhar o ponto A que eu escolhi como referência. Então, o ponto A vai descer, e todo mundo vai descer também. Porque eu estou olhando aqui apenas o quê? Apenas o quê? Translação. Apenas a translação. Então, se um desce, todo mundo desce. Todo mundo translada igual. Certo? Então, o ponto A desceu, esse ponto desceu, esse ponto desceu, esse ponto desceu, desceu, e esse ponto B aqui, ó, também desceu. Então, eu estou olhando o que aqui? A translação. A translação. Beleza? Isso aqui é a translação pura, sem ter a rotação. Agora, eu vou olhar a rotação. Agora eu vou olhar a rotação. E observe, quando você escolhe o ponto A como referência e faz o ponto A descer, esse ponto A está descendo com um VA, não é? Um VA. Então, todo mundo aqui tem o mesmo VA, que desce igual. Então, esse ponto B, ele vai descer com VA também. Com VA também.
não é? Esse VA é do ponto A, não é? Certo? Agora eu vou olhar a rotação. Devido à translação, a barra desceu, não foi? Devido à translação, veja só, a barra estava aqui, ó. Não é? A barra estava aqui. E aí a barra desceu. Isso é devido o quê? À translação. Agora eu vou olhar a rotação. Como é que eu olho a rotação? A malícia é a seguinte. Depois que você faz a translação e também a rotação, a barra precisa ter a posição final dela normal. Qual é a posição final dela normal? É assim, ó, por exemplo, assim, ó. Não é? Ela vai cair e vai girando. Ó, a barra. Esse ponto B, ele não pode ficar debaixo da terra, pode? Não pode. Esse ponto B tem que ficar onde? No chão. Aqui é o chão. Não é? Então, a barra estava aqui em cima. Devido à translação, a barra desceu. E agora eu vou fazer a rotação. E a rotação tem que ser quem? A rotação. A rotação. Aqui é o ponto A. E aqui é o ponto B. O ponto B que vai girar. Não é o ponto A que vai girar. O ponto B que vai girar para que o ponto B volte para o chão. Porque a posição dele final é no chão. Então, você vai fazer o ponto B. O ponto A você mantém fixo. Aí você faz o B girar e o B vai voltar para o chão. B. E aí você vai ter a barra na posição final dela. Certo? Você vai ter a barra na posição final dela. Então observe que a barra ela conseguiu chegar na sua posição final, eu fazendo de forma independente, né, a translação e depois a rotação. Então qual é a ideia? Nós escolhemos, poderia ser outro ponto, né? Mas nós escolhemos o ponto A como referência para fazer a translação. Então o ponto A sofreu translação, então todo mundo vai junto do A. Se eu tivesse escolhido o ponto B para sofrer a translação, o ponto B vai andar para a direita. Então a barra todinha iria andar para a direita. Toda a barra. E depois eu iria fazer a rotação. Nesse caso eu escolhi o ponto A como referência, então ele vai descer, todo mundo vai descer, não é? E depois eu faço a translação, a rotação, não é? Do ponto B em relação ao ponto A, certo? Você vai ter a translação pura, todo mundo descendo nesse exemplo com o VA, não é? E você vai ter aqui a rotação pura, onde o A é um ponto fixo e o B gira em torno do ponto A. Esse B que vai girar em torno do ponto A, esse B, ele sofre uma rotação pura. Quer dizer que esse V aqui, ó, esse V, que V é esse? Perpendicular à distância, tá vendo? Porque é uma rotação. Então aqui é como se fosse o A fosse o centro de um círculo, não é? E o B fizesse um círculo em torno do A. O tamanho da barra é o raio do círculo. Certo? Então você vai ter aqui esse V aqui, ó. O que é esse V de A? Olha como está oculto. O que é o V de A? É o V de A em relação ao solo, né? Esse V de A é o V de A em relação ao solo. Certo? É o V de A em relação ao solo. E esse V de B não é em relação ao solo. Porque esse B gira em torno de quem? De A. Então esse V é o V de B para os olhos de A. Olha aí a importância. É o V de B para os olhos de A. Então aqui é o B em relação a A. E esse aqui é o A em relação ao chão. Não é? A translação é em relação ao solo, mas a rotação é em relação a um ponto da barra. Então o B em relação a A, ele gira em torno de A, não é? Enquanto que o A em relação ao chão desce. Certo?
Então, se eu perguntar assim, qual é, por exemplo, não é? Qual é a velocidade, vamos calcular aqui, qual é a velocidade de B em relação ao solo? Qual é o V de B em relação ao solo? Que a gente pode abreviar como aqui é o solo, só V de B, né? Certo? Só V de B. Esse V de B em relação ao solo seria só o V de B, abreviando, né? Já que o referencial, o observador, é o solo, né? Então, como é que seria a equação geral para calcular o V de B em relação ao solo? Aí você usa aquele bizuzinho para ficar mais fácil por enquanto, né? O B é o primeiro, o solo vai ser o último, aí sobrou quem? O A. Então, o V de B em relação ao solo, ele é o V de B em relação a A, mais o V de A em relação ao solo. Olha a equação geral aí, ó. Olha a equação geral aí, não é? O V de B em relação ao solo, que eu estou perguntando, o V de B em relação ao solo é o V de B, que o B é um ponto da barra, né? O V de B em relação ao solo vai ser o V de A em relação, o V de B em relação a A, mais o V de A em relação ao solo. Seguindo o bizu que a gente já viu no outro vídeo. Então fica B é o primeiro, o solo é o último, sobrou o A. Então fica BA, né? Na ordem fica BA e A solo. A solo. Vamos montar essa, porque isso aqui são vetores, né? São vetores. Então vamos montar essa soma de vetores. Vamos montar. Vamos lá. Vamos lá. Quem é o BA? Quem é o BA e quem é o A solo? O A solo é esse aqui, ó. O A solo é esse aqui para baixo. Vamos desenhar aqui o A solo. Esse vetor para baixo é o A em relação ao solo. Que você pode chamar só de VA. De VA. E quem é o B em relação a A? O que é o B em relação a A? O B e o A pertencem à mesma barra. O B em relação a A só pode ser o quê? Rotação. Porque, veja, o B em relação a translação não existe. Se eles andam juntos. Então, eu mostrei isso no vídeo passado. Corpos, pontos no mesmo corpo rígido, a translação entre eles não existe. O que existe é uma rotação, que é o caso aqui, por exemplo. Mas a translação não vai existir. Né? A translação, pontos do mesmo corpo rígido, a translação ela não existe. Entre eles não é? E para onde um vai, o outro vai atrás. É um corpo rígido. Então, esse B em relação a A, esse B em relação a A, ele é rotação pura, não é translação. Aqui, ó, VBA. Vamos desenhar ele, VBA. É assim, ó. Isso aqui é o VBA. Assim, ó. E por que eu sei que ele vai até aqui mais ou menos? E por que eu sei que ele vai daqui até aqui mais ou menos? Por que eu sei disso? Não é? Porque somando este mais este dá quem? O VBS. E o VBS é o V de B. E o V de B é esse aqui, ó, pessoal. O ponto B, que eu apaguei, mas o ponto B ele não está no chão. O ponto B ele anda pelo chão. Então o ponto B ele anda para a direita. Ó. Deixa eu botar aqui assim. Esse é o VB solo. O ponto A ele desce, enquanto que o ponto B ele anda para a direita, né, pelo chão. Né, esse é o V resultante. O V resultante de A é descendo. O V resultante de B é para a direita, pelo chão, certo? Isso já é o total, somando relação com rotação. E esse V de BA, isso aqui em relação ao Sol, né? Em relação ao Sol, em relação ao Sol. Então, esse V de BA, ele é o de B em relação a A, que é assim, ó, perpendicular à barra. Perpendicular à barra, nesse momento aqui, ó. Esse vetor é esse. Certo? Então, esse é o triângulo. Somando este vetor com este vetor, dá este vetor. Observe que tudo se encaixa. Né?
Aí eu tenho aqui, ó, 90 graus. Né? Então tu vai ter um ângulo, aí logicamente, né? Tu vai ter, vamos, eu preciso dar um ângulo a vocês no problema, né? Então é que eu apaguei o desenho inicial, certo? Mas eu vou apagar isso aqui pra gente colocar, eu vou voltar à figura original pra gente fazer o exercício colocando o ângulo, certo? Então qual é o raciocínio? Voltando ao desenho original. O tamanho da barra é L. Essa barra vem caindo. Em um certo momento, ela forma um ângulo aqui que eu vou chamar de θ. Pronto. Esse θ é um dado. Esse θ é nesse momento. Se eu esperar um pouco mais, a barra vai descer e vai mudar esse ângulo, logicamente. Então, esse θ é uma informação instantânea. Esse θ é naquele momento. Nesse momento aqui. Esse ponto A, ele vai descer com um VA, né? Um VA. Então, a questão vai fornecer a você a velocidade de um dos pontos da barra para você calcular dos outros pontos. Então, a barra tem tamanho L. Voltando ao desenho original do problema, vamos colocar os dados. A barra tem um tamanho L, certo? Nesse momento, o ângulo aqui é θ. Ela vai caindo, esse θ vai mudar. Então, nesse momento é θ, isso é instantâneo, não é? E esse ponto A ele vai descer com VA. VA é um dado. Eu vou chamar de VA igual a Vzinho. Pronto. Então, Vzinho é um dado. Então, eu sei o tamanho da barra, eu sei o ângulo θ e sei a velocidade de um dos pontos da barra. No caso de A. Né? De A. Então, o VA é dado. V. Calcule VB. Calcule VB. E depois calcule o V, sabe de onde? Do meio da barra. Ponto C. No meio da barra. Eu quero calcular duas coisas. Eu quero calcular o VB e o VC. Certo? O VB e o VC. Essa é a ideia. Então vamos lá. Fazendo o raciocínio que eu fiz com vocês agora há pouco, sabendo A, eu posso calcular o B rapidamente, não é? Então vamos lá. O V de B em relação ao solo, ele é, usando aquele bizuzinho, ó, o V de B em relação ao solo, aí eu boto o B sendo o primeiro, o solo sendo o último, e o A seria o intermediário, porque eu quero inicialmente calcular o V de A. Perdão. Eu quero calcular o V de B. E o de A eu sei. Eu vou deixar o de C por enquanto fora, certo? Eu vou só focar no de B. Então eu vou calcular o de B e o de A é um dado que eu tenho. Então eu botei aqui, ó, o B em relação ao solo vai ser o BA mais o A solo. Pronto. Essa aqui é a minha equação geral. E aí somando, né, fazendo os vetores, esse B solo, né? Esse B solo tá aqui, ó, B solo, porque o B anda para a direita, para sua direita. Esse A solo é o V de A que desce, né? O V de A que desce. E esse BA é o B em relação a A. Só que o B em relação a A é um V de rotação, não é? Toda vez que for entre eles é um V de rotação. Então o B em relação a A vai ser uma rotação pura e a rotação seria essa aqui, ó, né? Como a gente já viu no desenho passado. Certo? Então eu posso, aí vamos ver o ângulo agora. Esse ângulo θ é entre quem e quem? Aqui está a barra, né? E a vertical. A barra e a vertical. Só que eu não tenho aqui a barra, né? O meu desenho aqui não está a barra. E agora, como é que eu faço para colocar o ângulo θ? Né? Já que a barra não aparece ali, né? Aqui eu tenho um triângulo de vetores velocidade, né? Velocidade. E aqui eu tenho um triângulo de distâncias, né? Tamanho da barra, parede, chão, né? Então como é que eu faço para colocar esse ângulo ali em algum lugar? Veja. Esse B em relação a A é uma rotação. Então, o B em relação a A, obrigatoriamente, o B em relação a A
é uma rotação pura. Então isso aqui é 90 graus. Ó. Sempre vai ser assim, já que é uma rotação pura. Então o B em relação a A é uma rotação. Então o ângulo entre a velocidade e a barra seria o raio. O ângulo entre a velocidade e a barra vai ser 90 graus sempre. Então você pode aqui, ó, só para ter uma noção, né? Isso aqui é a barra. Ó. A barra, ela faz 90 graus com esse vetor aqui, ó, BA. Ó. Isso aqui é 90. Ó. 90. Não é? E a barra com a vertical faz quanto? Θ. A barra com a vertical faz quanto aqui? Θ. Então, se aqui é θ, aqui, somando este mais este, tem que dar quanto? 90. Então, aqui é 90 menos θ. Então, aqui é 90. Então, aqui vai ser θ. Certo? Então, veja, esse desenho preto que eu botei como referência, essa linha de referência aqui, eu represento a barra, né? A barra, certo? A barra, ela é perpendicular a esse VBA. Esse VBA faz 90 graus com a barra. Então, aqui sendo θ, né? Porque o θ é o ângulo entre a barra e a vertical. Θ. Então, a vertical é o VA. E a barra está aqui. Θ. Então, isso aqui é θ, aqui é 90 menos θ, aqui é o complemento e aqui é θ. Resultado, olha o meu triângulo. Aqui é θ, esse vetor vertical é o VA, que é um dado. Então, olha o triângulo que eu tenho. Olha o triângulo. Aqui é θ, que é um dado. Esse V é o VBA. Esse VBS. E esse aqui é o VAS, que é V. O valor é V. O valor é V. Né? Chamei de V. E aí eu posso fazer o que agora? A tangente. A tangente de θ é o lado oposto, que é V, sobre o adjacente, que é o VBS, que é uma das perguntas. O VBS. O VBS é o VB. Não é? O que é o VBS? É o B em relação ao solo. E aqui é o B em relação ao solo. Então, eu posso fazer isso. Ó. Olha, o VBS é V sobre tangente θ. E aí, o VBS, que eu quero saber, eu posso fazer que é V, 1 sobre tangente, cotangente θ. Já descobrimos o VBS. Certo? Isso aí foi uma das perguntas, né? Uma das perguntas. Certo? Então, nós já temos aqui o V de A, que foi um dado do problema, né? Que eu inventei aqui, V. Calculamos o V de B agora, né? O V de B é o V cotangente θ, que foi um dado, certo? E esse V é um dado, né? Que é o V de A. E eu perguntei o V de C, né? Perguntei o V de C. E vou ampliar a pergunta. Eu quero o ômega da barra, né? Porque essa barra sofre rotação e translação. Então, se ela sofre rotação, ela possui um ômega. E eu mostrei já no vídeo passado que o ômega ele é o mesmo, sempre. Mesmo que você pegue um outro ponto da barra em relação, um C em relação a A, um C em relação a B, B em relação a A, B em relação a D, qualquer outro ponto da barra, um em relação ao outro, o ômega de rotação é sempre o mesmo. Então, calcule esse ômega também. Então, vamos ampliar. Eu perguntei o V de B, que eu já fiz. Quero saber o V de C. Esse V de C seria o meio da barra. Eu estou pegando um ponto, esse V de C aqui, esse ponto que eu escolhi é no meio da barra, do meio, certo? Da barra. E eu quero também o ômega, beleza? Vamos lá. Então, veja. Então, vamos lá, né? Dá para achar o ômega rapidamente. Por quê? Voltando para o triângulo, né, que a gente fez agora.
Aqui é θ. Esse V de B eu já calculei agora. Esse V de A é V. E esse V de BA, o que é o V de BA? É o B em relação a A, que é um V de rotação. Novamente, se esse B pertence à barra e esse A pertence à barra, então esse B em relação a A não pode ser translação, só pode ser rotação. Rotação. Então eu vou pegar a rotação, eu vou usar o seno. Então o seno de θ vai ser V sobre VBA. Pronto, VBA. Mas quem é o VBA? É um de rotação. Nós já vimos que o VBA, já que ele é um V de rotação, ele é ômega vezes R. V é ômega R. Ômega vezes R. Então, esse VBA é ômega R. Então, fica seno de θ é igual a V sobre ômega R. E quem é o R? Então, aqui é o B em relação a A. Se é o B em relação a A, você vai ter o B em relação a A. O A seria o zero, o B girando em relação a A. Então, o raio é o próprio tamanho da barra. Então, esse raio aqui vai ser L. Então, seria esse ômega R, onde R é o próprio L. L. Tá aqui, ó. E aí você isola o ômega ou ômega. Quem é o ômega? V. Só trocar, bota o ômega para cima, esse seno para baixo, fica V, L, seno de θ. Pronto. Já acabou. O ômega vai ser V sobre L, seno θ. É só isolar o ômega. Bota o ômega para cima, o seno para baixo, e tá aqui, ó. V é um dado, L é um dado e o ângulo é um dado. Então, achamos o ômega, né? Achamos o ômega. O próximo passo agora é calcularmos o V do ponto C, que é o ponto do meio, certo? Da barra. Então, vamos lá. Faltou calcular o V de C, né? Então, eu faço isso, ó. Eu quero saber o V de C em relação ao solo. O V de C em relação ao solo. Aí eu vou escolher, eu quero envolver o ponto A ou o ponto B. Eu não vou envolver o ponto B, não. Vou envolver o ponto A. Certo? Então eu vou botar aqui, ó. Porque o ponto A também foi dado a velocidade, né? Que é só V. Então eu vou botar aqui, ó. C é o primeiro, solo é o último e o ponto A. Pronto. Então fica o VC solo vai ser o VCA mais o A solo. E agora, o que a gente faz? Quem é o CA? O C em relação a A. E quem é o A solo? O A solo é para onde o A solo? O V de A solo? É esse aqui, ó. O A solo é para baixo, né? Então esse aqui, A solo, ele é para baixo. Esse aqui é o A solo, esse aqui é o V A solo, que é simplesmente V, né? Simplesmente V. Beleza? E agora falta quem? O CA. Mas o que é o CA? O C pertence à barra. E o A também pertence a quem? À barra. Então é uma rotação pura, né? Se é um ponto da barra em relação a outro ponto da barra, é uma rotação pura. C em relação a A. Ó, C em relação a A. Aqui, ó. Você imagina quem? Você imagina o quê? O C girando em torno de A. É o C em relação a A. Girando em torno de A. Certo? Você imagina o C girando, né? A barra vai sofrer a translação, né? Depois sofre a rotação. Né? Aqui é uma rotação pura. C em relação a A. Então, aqui, ó, agora eu não sei o tamanho desse vetor. Não sei o tamanho dele. Só sei que ele é aqui assim, ó. Eu não sei se ele vai até aqui, vai até aqui, vai até aqui. Eu não sei ainda, não sei. É um chute, certo? Esse aqui assim, esse aqui é o VCA. CA. E esse VCA é uma rotação. Então vai ser ômega R. E quem é o R? Né? E quem é o R? O R é a distância entre C e A, que é a metade da barra. É L sobre 2. Né? E o ômega eu já tenho.
Nós calculamos já o ômega. Está aqui o ômega. Então fica o VCA, ele é o ômega, que é V sobre L seno θ, L sobre 2. Então fica, corta, ó. Então VCA, ele é quanto? VCA. V sobre 2 seno de θ. 2 seno de θ. V sobre 2 seno de θ. Esse é o VCA. VCA. C em relação a A. Mas eu não perguntei isso. Eu perguntei o C em relação ao solo. Né? O C em relação ao solo. Bom, mas já tenho esse. Esse valor já tenho, que é esse aqui. Né? Esse aqui é V, esse aqui eu tenho. Né? E aí vamos ver o ângulo. Aqui é a barra, ó. Esse azul agora aqui, ó, é a barra. A barra, ela faz 90 graus. Né? A barra faz 90 graus com esse VCA. Este, rapaz, é este, ó. A barra faz 90 graus com ele. Então, e a barra com a vertical é θ. Então, a vertical com a barra é θ. Novamente, aqui vai ser, não é? Aqui vai ser 90 menos θ. Não é? E aqui tu vai ter o V resultante, que pode ser mais para cá ou mais para cá, depende do tamanho desse. Se esse tamanho for maior ou menor, né? Aqui, ó, que assim, ó, esse V resultante, que é o V C solo, que vai ser a sua resposta, né? Porque esse valor, né? Esse valor aqui é esse, ó. Ele é este mais este. CA, né? É A solo mais CA. Somando este vetor com este vetor, dá este vetor resultante, que é a sua resposta, que é esse cara aqui, ó. Então aqui eu tenho isto, eu quero este. Isso aqui não vai ser um triângulo retângulo, né? Não vai ser um triângulo retângulo, certo? E aí fica mais difícil por causa disso, né? Não é um triângulo retângulo, certo? Mas a gente pode fazer do mesmo jeito, né? De uma outra, do mesmo jeito que eu falo, é conseguir resolver usando a matemática, né? Então, esse valor aqui, né? Esse valor aqui é o VCA, que eu já tenho ele, ó. Esse valor aqui também eu já tenho, que é V, e esse valor eu quero, né? Aí como é que se calcula ele, então? Eu posso usar o que para descobrir esse VCA, esse VCS, que é a resposta? Eu tenho um triângulo que não é retângulo, né? E eu tenho esse ângulo aqui, 90 menos θ, onde o θ é um dado. E eu tenho dois lados do triângulo. Eu tenho dois lados. Falta saber esse. Como é que se calcula esse? Vou usar a lei dos cossenos, né? É uma das formas de resolver, é usar a lei dos cossenos. Ok? Então, assim, você pode ter duas opções. Ou você faz a lei dos cossenos, ou faz por decomposição. Não é? Pega esse vetor aqui, decompõe ele em x e y. Esse aqui também decompõe em x e y, e aí somando os y vai dar v, e o x de um é igual ao x do outro. Aí você pode fazer assim, fazer um sistema, ou usando a lei dos cossenos de uma vez só, que eu estou achando que é mais simples. Bom, fazendo lei dos cossenos fica, este aqui você quer saber, fica o VC ao quadrado, né? O VC ao quadrado, é o VCS, tá bom? Mas eu vou botar só VC, que é o C em relação ao solo, vou deixar o solo oculto, né? Que vai ser a resposta. Igual, aí fica este aqui, ó. Este aqui ao quadrado, que é V, mais este aqui ao quadrado, que é V sobre 2 seno de θ, né, ao quadrado, certo? Este ao quadrado, este ao quadrado. Esse lado que eu quero é oposto ao ângulo, então eu vou usar o menos, certo? Menos 2 vezes V, vezes, que é esse aqui, vezes esse aqui, que é V sobre 2 seno de θ, vezes o cosseno do ângulo, o cosseno de 90 menos θ. Certo? Então aqui fica VC ao quadrado igual a V ao quadrado mais V ao quadrado sobre 4 seno ao quadrado, menos, simplifica,
fica V ao quadrado, né? Aqui, ó, cortou. V vezes V dá V ao quadrado sobre o seno de θ. Só que o cosseno de 90 menos θ é o seno de θ. O cosseno de um ângulo, ele é o seno do seu complemento. Por exemplo, o cosseno de 30 é o seno de 60. Se o θ for 30, não é? Ou se o θ for 60, o θ é 30. 90 menos 30, não é? 90 menos 30 dá 60. Então, o cosseno de 60 é o seno de 30. Né? O cosseno de um é o seno do outro, quando o ângulo é complementar. Certo? E aí o seno vai cortar, ó. Aí fica VC ao quadrado é igual a V ao quadrado menos, aí fica só V ao quadrado, vai cortar também, fica V ao quadrado sobre 4 seno de θ. Não é? Então, VC vai ser V sobre 2 seno de θ. Pronto, tá aí. Certo? Então, temos aí a nossa resposta.